Fala galera, aqui é o professor Sandro Reck e hoje eu tô aqui no Instantâneo para falar sobre vasos sanguíneos e doenças cardiovasculares. Vem comigo! Para começar a falar desse assunto, gente, a gente vai começar a falar então quais são os tipos de vasos sanguíneos principais. São dois, as artérias e as veias. Começando pelas artérias então. As artérias elas vão ser vasos mais grossos que vão se ramificando em arteríolas até chegar nos capilares, vasos muito mais fininhos por onde o oxigênio consegue se difundir e sair dele para o tecido. O outro tipo de vaso que a gente vai ter são as veias. As veias elas são um pouco mais finas do que as artérias e vão se ramificar em vênulas e as vênulas de novo nos capilares, porque as veias vão coletar o sangue que é mandado pelas artérias. Artérias. As artérias têm algumas características próprias. Algumas delas, elas são muito grossas porque elas precisam suportar a pressão. O sangue, quando ele é lançado do coração para outro lugar, ele vai pelas artérias. Então as artérias elas têm que ter suporte à pressão, ser mais fortes e elas pulsam. As veias vão ser aqueles vasos que vão coletar sangue de volta para o coração. Então eles não vão precisar ser tão grossos, mas eles precisam ter válvulas que fazem com que o sangue que está subindo de volta para o coração não desça. São as válvulas anti-refluxo. Agora que a gente conheceu os vasos sanguíneos, a gente precisa falar um pouco sobre as doenças que estão associadas ao sistema cardiovascular. Vamos começar com as doenças que estão nas artérias. A primeira doença que a gente vai falar então é a doença arterial que a gente conhece como hipertensão, que é o caso da pressão alta que afeta milhões de brasileiros. A pressão alta nada mais é do que uma grande quantidade de pressão maior do que deveria acontecer dentro das artérias. Qual é o grande problema da pressão alta? A pressão alta pode fazer com que os órgãos que recebem esse sangue acabam sofrendo danos por causa decorrente dessa pressão que é muito grande dentro do órgão. A partir de qual pressão eu posso considerar que o cara tem hipertensão? Digamos que a pressão normal é 12 por 8. 12 é a pressão sistólica do coração e 8 é a pressão diastólica, quando o coração está relaxado. Quando a pessoa passa a ter uma pressão de 14 por 9, de 14 por 9 até mais, valores mais elevados, a gente começa a dizer que esse cara, esse cidadão tem uma hipertensão, hipertenso ou é uma pessoa que está sofrendo de pressão alta. Próxima doença, infarto. Infarto do miocárdio, infarto fulminante, às vezes um infarto parcial. O que será que é o infarto? O infarto ele é uma morte maciça de células do miocárdio, né? As células musculares do coração, que acontecem porque o sangue que deve levar oxigênio para esse músculo acaba não chegando. Os motivos que levam o sangue a não chegar nesse músculo cardíaco podem ser vários. O principal motivo está relacionado ao nosso modo de vida, a alimentação que temos e se praticamos ou não os exercícios físicos. Quando eu tenho uma alimentação não saudável, eu aumento muito o consumo de gorduras animais, quando eu aumento muito o consumo de carboidratos e, além disso, não pratico exercício físico, eu aumento a produção de uma molécula chamada LDL, uma proteína de baixa densidade. Essa molécula de baixa densidade, esse LDL, ele se caracteriza por pegar gorduras, o colesterol, e colocar dentro da artéria, formando uma placa de gordura como se fosse uma rolha, que é o que chamamos de ateroma. Quando o ateroma está instalado na artéria, ele dificulta a passagem do sangue, como se fosse uma mangueira entupida. Logo, o sangue não vai chegar com a quantidade que deveria chegar ao coração e nós teremos uma condição que chamamos de isquemia. Logo, se nós temos uma condição de isquemia em que o sangue não chega no músculo cardíaco, o músculo cardíaco se ressente disso e acaba falecendo. O músculo morre. E aí nós temos então um infarto. Se a área do infarto, se a área morta do coração for muito grande, teremos um infarto fulminante do miocárdio, em que essa pessoa não mais poderá bater seu coração. Uma boa forma de evitar essa situação é praticar exercícios e, acima de tudo, ter uma alimentação saudável, consumir óleos vegetais e menos gorduras animais. Isso aumenta o meu colesterol bom, o HDL, que é o que pega a gordura dessa artéria e retira dela, desobstruindo essa passagem de sangue. Próxima doença que nós temos é o AVC, acidente vascular cerebral, chamado também de acidente vascular encefálico, que é quase a mesma coisa que o infarto, só que é a morte dos neurônios. Pode ser por dois motivos. Primeiro motivo, o cérebro não recebe o sangue que deveria chegar por causa de uma obstrução. É uma isquemia também, uma morte por falta de oxigênio. Segundo motivo, por uma obstrução ou por pressão alta, uma artéria do cérebro se rompe. O sangue jorra, gerando uma pressão e essa pressão faz com que eu mate com as células nervosas. O efeito do AVC pode ser variado, sendo até uma paralisia de uma parte do corpo, morte cerebral de uma grande parte do cérebro que me leva a uma vida vegetativa ou morte do indivíduo.
Doenças das veias agora, pessoal. As veias têm doenças um pouco mais simples. Como não tem coração nos pés, o sangue para voltar precisa da musculatura das pernas. Então o sangue ele sobe pelas pernas e se acontecer do sangue não conseguir chegar lá até em cima, ele pode voltar um pouco e ficar preso naquelas válvulas de refluxo, inchando as veias, o que chamaremos de varizes. Em alguns casos, essas varizes acabam ficando coaguladas. O sangue parado tem uma tendência de ficar endurecido, formando uma rolha, que é o que chamaremos de trombose. A trombose pode ter uma complicação. Se um desses trombos ou coágulos se desprender e sair viajando pela corrente sanguínea, pode chegar nos nossos pulmões, interrompendo o fluxo de sangue e fazendo com que o pulmão não funcione. E aí, de novo, a morte. Só mais uma coisa, cuidado com o cigarro. O cigarro faz com que as artérias percam a possibilidade de pulsar e fiquem mais endurecidas. Então eu posso favorecer o aparecimento de infarto, de AVC e impotência sexual. Pronto, agora entendemos mais sobre o sistema cardiovascular, vasos sanguíneos e principalmente a questão das doenças. Espero que tu te cuide, coma saudável, faz exercício e nada de cigarro. Feito? Gostou do vídeo? Compartilha e publica com teus amigos. Até mais. Sim, ó. Tá. Tô postando aqui já no instantâneo que a gente tá recomeçando as... Mas olha só. Bah, cara, eu vou pegar uma aguinha só aqui. Ah.